Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Sonic, mas antes eu quero dar algumas dicas importantes para vocês. Bom, esse carro tem um sistema de chave presencial, que a chave estando aqui dentro, você pisando no freio, apertando o botão, o que o carro vai fazer? Vai dar partida, né? Mas, e se eu quiser colocar o carro em modo de ignição, que é aquele modo que ele acende o sistema, mas não necessariamente deu a partida no motor? Tem como? Tem. A chave estando aqui dentro, sem pisar no freio, você vai apertar o botão aqui de partida e segurar um pouquinho, ó. Ele vai dar aquela mensagem, mas você continua segurando o botão. Olha aí. Você colocou o carro em modo de ignição sem executar a partida. Então agora você consegue mexer em todas as informações aqui de painel, computador de bordo, como se o carro tivesse ligado. Vale a pena essa dica que às vezes o pessoal não sabe disso. Bom, vamos agora dar a partida efetivamente. Só pisar no freio e apertar o botão, mesmo no modo de ignição ele vai acionar a partida. Chave com sistema presencial. Vamos entender esse painel aqui à frente do motorista, é uma tela totalmente digital. Bom, no passado a Chevrolet tinha uma lógica diferente para você interagir aí com as funções de computador de bordo. Mas hoje como é que isso está funcionando? Você está vendo ali que eu estou com o contagiros ali na frente, né? E aí eu quero, por exemplo, colocar as informações do computador de bordo. Como é que eu faço isso? Você vai via central multimídia. Então aqui na tela da central multimídia, ó, você tem esse botãozinho aqui, que ele te mostra aqui informações, ó, de manutenção, medidores, tensão da bateria, líquido do arrefecedor, deixa eu colocar aqui para o lado, temperatura do fluido da transmissão. E você tem aqui do odômetro, que é justamente onde está aqui as informações de computador de bordo. Então se eu quiser que alguma dessas informações vá para o painel, aqui em impressão dos pneus, eu vou apertar e ó, mostrar no painel de instrumentos. Aí ele vai exibir ali no painel de instrumentos essa informação. Remover do painel de instrumentos. Vai voltar para o contagiros. Vida útil do óleo, mesma coisa, tá vendo? Então, todas essas informações que estão aqui, eu consigo colocá-las no painel de instrumentos à frente do motorista. Tá vendo que interessante? Então, você pode escolher qual delas. O legal aqui é que, por exemplo, ele tem tensão da bateria, isso aqui é extremamente útil para saber se está tudo funcionando bem no carro, porque se a tensão aqui, quando você está com o carro ligado aqui nessa posição de marcha lenta, ela não ficar aqui na casa dos 14 volts, você pode ter um problema no alternador. Se quando o carro está parado, a bateria está sempre abaixo de 12 volts, você pode ter problema na bateria. Então isso aqui acaba ajudando para você ver, inclusive, a vida útil da bateria e do sistema elétrico do carro. E por fim o odômetro, onde você tem aqui as informações do computador de bordo. Então, se eu quero exibir o computador de bordo ali na frente, ó, eu venho aqui em informações, mostrar no painel de instrumentos, olha. Ele vai colocar ali a informação. Inclusive, olha que média interessante aí da minha última viagem, que foi uma viagem que eu fiz só de rodovia, de São Paulo até aqui, onde eu consegui ali uma média de 15,4 km por litro. O histórico do carro tá com 13, estava com 13,5, agora 13,3. Então você consegue ver que a utilização aqui das funções do painel desse carro, você vai fazer usando a tela da central multimídia. Existe aqui uma função escondida para você mudar as funções aí do painel que pouca gente sabe. No botão aqui do lado direito do volante, você tem esse botãozinho que você vai apertar e vai segurar. E olha que legal, ele vai te abrir aqui, ó, um menu, tá vendo, ó, medidor 1. Você tem aqui a opção do medidor 2, que ficou ali diferente, tá vendo? Apertou rapidamente, apertou e soltou aqui mais uma vez, ó, medidor 3, tá vendo? Que você colocou aí um velocímetro meio esquisito, particularmente não gostei nem um pouco desse visual aqui. Então você aperta, segura e solta. Você pode colocar aqui também a parte de informações do veículo, que é a última informação que você tinha ali no painel, tá vendo? Novamente aqui apertou e segurou. A parte de infotainment, que ele vai te exibir ali informação de áudio, apertou e segurou. Você pode colocar a informação no básico. Bem feinho esse daí, né? Só tem velocímetro num esqueminha digital. E o medidor 1, que é o contagiros. Então, atenção, esse botãozinho aqui não é um clique rápido, nem apertar e segurar muito tempo. Você aperta, segura um pouquinho e solta para acessar aquele menu. Então vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. A gente sabe que esse carro aqui tem uma roda aro 17 e ele está posicionado acima do Onix e abaixo da Tracker, né? O mercado vende isso aqui como SUV.
Vamos ver como é que ele se sai aí nesse teste de tachão em lombada, como é que é o comportamento, inclusive a questão de conforto e isolamento acústico. Vamos primeiro aqui para ver o tachão, isolamento acústico, suspensão. Bom, isolamento acústico eu achei apenas razoável. Estava esperando uma suspensão um pouco mais dura, vou ser sincero com vocês. Eu até achei que ela aqui me pareceu relativamente macia. Só o isolamento acústico que poderia ser um pouquinho melhor, mas pela faixa de preço do carro é perdoável. Lombada, 30 por hora, será que o carro vai bem? Vamos ver? E na primeira lombada já pegou a frente do carro, né? A gente já tinha visto lá nas informações de ângulo de entrada, saída, altura em relação ao solo, que o carro não tem lá tanta representatividade. Então já na segunda lombada, eu já vou passar um pouco mais devagar, que a gente já viu, né, que essa designação aí de SUV não dá para aplicar aqui no Chevrolet Sonic, né? Pois bem, piso desnivelado. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Confortável. O isolamento acústico aqui se mostrou melhor. Então ele pareceu melhor aqui o isolamento acústico em relação ao tachão. O carro está se mostrando um pouco mais confortável aqui. E só nas lombadas mesmo que a gente tem que diminuir um pouco a velocidade, né? Olha, só nem passei a 30, pessoal. Passei um pouquinho acima de 20 e pegou a frente. Então já vai sabendo. Se for Chevrolet Sonic, vai ter que tomar cuidado em lombada, valeta, buraco, porque a frente não é muito alta. Bom, manobra de fim de rua. Esse carro não tem câmera 360 graus. Vamos ver se ele tem um sistema de tilt down. Como é que a gente sabe isso? A gente coloca aqui o espelho para o lado direito e engata a ré. Vamos ver se ele desce o espelho. Não desce o espelho. Então ele não tem sistema de tilt down. Então a gente tem que fazer aqui o ajuste manual do espelho para a gente poder alinhar as rodas ali com a posição que a gente normalmente usa na guia. Deixa eu ver aqui se ficou bom o alinhamento. Uma câmera 360 graus seria muito bem-vinda, ainda mais com o novo padrão de mercado, né, que os carros chineses estão impondo aí ao mercado brasileiro, onde você consegue encontrar carros aí, né, nessa faixa de preço com esse tipo de equipamento. Então, isso não é uma questão de opinião minha, isso é uma questão de fato de mercado. Pois bem, o carro já está alinhado aqui com a guia. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Parando, vamos ver o volante aqui. Uma volta e meia, volante bastante leve. Vamos até encostar o pneu aqui na guia do limite. O carro chegou aqui no limite. Vamos engatar a ré. Olha só. O sensor de estacionamento só acionou agora, né? Bom, engatamos ré. Vamos voltar aqui um pouquinho com o carro. Bom, primeira coisa. O carro virou mais que 90 graus. A gente vê aqui a câmera de ré com a linha de guia. Inclusive você consegue desligar e ligar a linha de guia, que inclusive é dinâmica. Recomendo que você deixe ela ligada, que ela mostra o caminho que você vai percorrer. Vamos ver aqui qual que foi o espaço que a gente usou. E olha aí. O carro não usou muito espaço, porque ele saiu do centro para a direita, mostrando que ele usa pouco espaço para fazer a manobra. Agora vamos ver se o sensor de estacionamento lá atrás funciona direitinho, lembrando que a parede ali atrás é inclinada, então tá aqui a traseira do carro, ela não é reta, ela é inclinada assim, né? Vamos ver como é que o sensor de estacionamento percebe ali a inclinação da parede, se funciona tudo direitinho. Vamos lá, olha lá. Já colocou um triângulo aqui na tela. Voltar um pouquinho mais, forçar um pouquinho mais aqui, ó. Funcionou direitinho, né? Mostrou a marcação aí no ponto certinho. Sensor de estacionamento ok. Bom, que considerações que a gente tem aqui?
Faltou realmente a câmera 360 graus, né? Seria muito bem-vinda. Mas ainda assim o carro tem um volante leve e não ocupa muito espaço para fazer a manobra. Isolamento acústico, eu diria que é razoável dentro do que a gente encontra aqui na categoria. A suspensão tende a ser mais macia, mas na questão de lombada a gente viu que a frente do carro é baixa. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas e aí, o que vocês acharam aqui do resultado do Chevrolet Sonic nessa prova? Hora de dirigir aqui o Volkswagen Nivus. Também temos aqui um sistema de chave presencial com partida por botão, só que aqui é muito mais fácil você colocar o carro em modo de ignição. Basta você entrar aqui dentro e simplesmente apertar aqui o botão. Você já colocou ele aqui em modo de ignição, mas se você quiser realmente dar a partida, pisou no freio, apertou o botão, deu a partida, né? Vamos dizer que aqui o sistema é um pouquinho mais simples para utilização. Painel totalmente digital, a Volkswagen chama isso aqui de Active Info Display, tá? Ela tem um nome próprio. Você vê que a tela aqui do carro da Volkswagen é efetivamente maior, o campo visual. Você também tem modos de visão que você consegue alterar, apertando o botão View aqui no volante, que fica aqui do lado direito. E olha só, você pode colocar a função que você escolheu expandida, colocar as informações do computador de bordo, e aí esse painel aqui onde você vai ter ali o conta-giros e o velocímetro. Só isso? Não, tem bem mais coisas aqui. Também usando aqui os botões do lado direito, você pode escolher as funções que você quer. Eu estou aqui na tela de assistência à condução, mas eu posso colocar aqui na fonte de áudio, telefone conectado, status do veículo. Já vamos falar sobre isso aqui, que é um computador de bordo extremamente completo, e novamente os assistentes à condução. Agora, dentro do computador de bordo, usando a seta para cima e para baixo, você pode mudar as informações. Então olha só, você tem a vista geral, você tem autonomia, você tem velocidade, temperatura de óleo, trip, consumo e novamente a vista geral. Só que dentro da vista geral, se você apertar aqui o botão OK rapidinho, olha só, longo prazo e aqui desde o abastecimento. Percebeu aqui que você consegue mudar as três informações ali de computador de bordo? Então esse desde o abastecimento você não consegue zerar, tá? Esse aqui, quando você abastece o carro, você zera. Esse desde a partida, você apertou e segura, você consegue zerar. E o longo prazo você também consegue zerar. O que eu posso dizer desse computador de bordo aqui do carro da Volkswagen? Se a gente olhar o painel como um todo e até a forma de utilização, para começar a tela é maior. Segundo, temos mais opções aqui dentro. Apesar de, por exemplo, você não ter o voltímetro, né, tensão da bateria que você viu no carro da Chevrolet, que acaba sendo interessante, não ter temperatura da transmissão, que lá no carro da Chevrolet você tem. Aliás, aqui você tem a temperatura do óleo do motor, você não tem a temperatura da transmissão, lá você tem a temperatura da transmissão. O que você pode dizer, o que eu posso dizer desse computador de bordo? Você acaba tendo aquelas informações que você mais usa e de forma mais simples de ser utilizada, né? Então você vê que você faz tudo aqui usando o botão do volante, é mais fluido de ser utilizado. Então, na minha opinião, apesar do carro da Chevrolet ter informações importantes ali que esse carro não tem, eu diria que a usabilidade, o tamanho do painel aqui do carro da Volkswagen é melhor. Então vamos lá agora para o nosso teste de tração e lombada, lembrando que esse carro tem exatamente a mesma medida de roda e pneu do Chevrolet Sonic. Inclusive o sistema de construção de suspensão segue o mesmo princípio. E aí, o que será que vai acontecer aqui? Agora é calibração de suspensão e isolamento acústico, né? Que vai fazer toda a diferença. Então vamos lá, tração primeiro. Bom, claramente a suspensão do carro da Volkswagen é mais dura, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Isolamento acústico também, na minha opinião, foi inferior ao do Chevrolet Sonic. A gente não pode esperar muito desses carros, mas o Chevrolet Sonic é um pouquinho melhor no isolamento acústico e tem uma suspensão mais confortável. Vamos ver, lombada aqui a 30 por hora. O Sonic já na primeira deu peitada. O Nivus não deu peitada na primeira. Então ele já foi um pouquinho melhor do que o Sonic aqui. Não bateu na primeira. Vamos ver se na segunda ele continua tendo aí a mesma performance. Se tiver, vamos lá. Não bateu na segunda. Deu fim de curso.
Eu senti fim de curso na suspensão, mas ele não bateu na segunda lombada. Vamos ver ali o piso desnivelado. Como é que o carro se comporta em isolamento acústico e conforto. E vamos ver. Isolamento acústico é inferior ao do carro da Chevrolet. Terceira lombada 30. Fim de curso, mas não bateu. Olha, vai me surpreendendo aqui o Volkswagen Nivus. Eu não estava esperando uma performance tão boa em lombada. Quarta e última lombada 30. Fim de curso, mas sem bater e raspar. Então, calibração de suspensão para Brasil, já temos aqui a informação que o carro da Volkswagen vai melhor do que o carro da Chevrolet. Bom, aqui também não temos, infelizmente, câmera 360 graus, né? Então vamos lá para nossa manobra de fim de rua, mas será que aqui nós temos o tilt down? Então como é que a gente descobre isso? Novamente, a gente põe aqui o controle do espelho para o lado direito e engata ré. E o carro da Volkswagen, a gente tem a informação do tilt down, né? Ele rebate ali o espelho automaticamente. Então aqui você já vê uma função a mais no carro da Volkswagen. Deveria ter a câmera 360, né? Mesmo discurso do outro carro. Mas não temos. Mas ainda assim o tilt down já é um recurso a mais aqui no carro da Volkswagen. Então vamos lá para nossa manobra de fim de rua aqui. Mesmo ponto onde a gente parou o Chevrolet Sonic. Vamos ver aqui, volante. Uma volta e meia também. Mesma coisa do outro carro. Só que aqui o volante um pouquinho mais pesado. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Ó, o carro já abriu aqui os sensores de estacionamento aqui na tela. Você vê que ele tem aqui uns gráficos um pouco mais elaborados. Vamos combinar aqui mais preciso, né? Você consegue ver aqui uma faixa ampla que ele está mostrando a posição de cada uma das partes do para-choque. O carro também virou mais que os 90 graus aqui, engatando o ré. Essa câmera de ré não ajuda, né? Linha de guia fixa e uma resolução mais baixa que o carro da Chevrolet, não é dinâmica. Então você vê que aqui a câmera é pior, mas os sensores são melhores. Vamos voltar aqui o carro um pouquinho, né, para não forçar o pneu contra a guia. Vamos desvirar o volante. E vamos lá, volante mais pesado. Vamos ver quanto que a gente vai usar aqui de espaço. Olha, o carro da Volkswagen usou um pouco menos de espaço. Ele parou ainda mais para a direita. Certamente eu tenho menos espaço aqui. Então aí aquela velha história, né? Câmera é pior, mas o sensor é melhor. Então é difícil cravar aqui qual foi melhor. Digam aí vocês o que vocês preferem. Vamos ver agora lá atrás. Olha como, olha como o carro da Volkswagen delimita melhor aqui, né? A aproximação. Olha só. Olha só, tá vendo a diferença? Ele mostra exatamente onde está perto, qual a distância do resto e onde está longe, né? A parede inclinada. Então os sensores aqui te dão uma situação muito mais real do que está acontecendo com o carro do que o carro da Chevrolet. Então aí eu tenho que perguntar para vocês, e aí? O que vocês acham que é melhor, né? De repente ter um campo de sensores aqui que funciona melhor, com um gráfico mais elaborado, ou uma câmera mais elaborada com uma linha de guia dinâmica, já que aqui a linha de guia é fixa. Isolamento acústico não há o que discutir, o carro da Chevrolet foi melhor. Suspensão em suavidade, em conforto, o carro da Chevrolet foi melhor, mas na prova da lombada, o carro da Volkswagen foi bem melhor. Eu não estava esperando, eu achei que o carro ia bater em algum lugar, de verdade, e o carro não bateu. Então, em matéria de acerto de suspensão para encarar a buraqueira e o dia a dia no Brasil, Volkswagen vai melhor. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.